Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Você está no canal Literatura Agora. Eu sou Leonardo de Magalhães, sou crítico literário, escritor, bacharel em letras, servidor público. E este canal aqui para falar de dicas de leitura, a minha opinião sobre os livros, né? Recentemente eu fiz uma lista de livros aí, em 7 vídeos, né? 7 vídeos, falando do livro da literatura da Globo Livros. E aí o pessoal falou assim, mas você falou um monte de livro aí, cadê os clássicos? Bem, os clássicos estão misturados, né? Estão ali na listagem, então tinha os clássicos e há outras leituras. E hoje eu vou dar uma dica dos clássicos rapidinho aqui, né? Vou fazer um condensado, aqueles 7 vídeos, só com os clássicos e os que eu tenho em mão aqui que eu vou lembrar de cabeça, né? Clássico é aquele livro que não deixou de falar o que tem para falar, é aquele que explica a época dele, que nos diz alguma coisa ainda. Inspirou alguém, né? Como, por exemplo, James Joyce estava aí em pleno século XX lendo a Odisseia, lá do Homero, né? Se é que existiu Homero, lá no 3000, 3000 anos atrás, né? Possivelmente 1000 anos antes de Cristo, da Era Comum, tinha o Homero, que é o cara que escreveu ou coletou essas histórias da Ilíada. Essa aqui é a Ilíada, que tem lá Aquiles, né? A raiva, a ira do Aquiles. Então tem a Ilíada e tem a Odisseia. A Odisseia acontece depois da Ilíada, da Guerra de Troia. Depois acabou a Guerra de Troia, então aconteceu a Odisseia. Então Ilíada e a Odisseia são uma parte 1 e parte 2, né? Parte 1 e parte 2, a Odisseia que inspirou depois James Joyce. Na mesma época tinha o quê? A filosofia grega, então que é um clássico da filosofia grega, que é a República do Platão, e tem várias obras do Platão, e também tinha lá o Sócrates, que foi o professor do Platão, e tem o Aristóteles, etc, né? E inspirou ali os grandes épicos também, né? A gente falou de Ilíada e Odisseia aqui, grandes épicos, que foi Eneida do Virgílio, né? No Império Romano, precisava de uma grande epopeia, né? Criou-se lá a Eneida do Virgílio, e aí depois surgiu, né? Passando um tempo depois, aí uns 1000 anos, a obra Divina Comédia, do Dante Alighieri, né, lá na Itália, que aí é essa epopeia meio cósmica, meio religiosa, assim, né? Então, são 3 volumes, né, escrito em poesia, que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, né? Então, inclusive o Virgílio aparece lá sendo guia do Dante e a Beatrice, né? A Beatrice tem a musa do Dante, né? Então, e aí, até chegar... Não, aqui tem umas dicas de leitura aqui. Essa aqui é a adaptação da Medeia, que é do teatro grego, né? Então, tá, além da filosofia grega, existe um teatro grego, Medeia, que é a Eurípides, né? Deixei aqui de canto aqui. Muito bem, aí essas epopeias tem a Lusíadas, né? O Lusíadas do Camões, que vai contar a história do povo português, do povo lusitano, só que é baseado lá na Eneida, que é baseado em Ilíada, na Odisseia, né? Então tem muita coisa cristã, mas muita coisa pagã. Então ele fez uma mistureba aqui. É uma coisa assim, uma epopeia em poesia, e ele vai contar a história não só, né, dele, aquela época como renascentista, mas todo o Império Português. Por isso que é uma obra coletiva, né? E aí também tem na época lá o Cervantes, né, o tempo depois do Cervantes, ali século XVI, XVII, que vai contar a história do Dom Quixote, né, Dom Quixote de La Mancha, que é esse cara que leu muita fantasia, muita cavalaria, e saiu com o Pangaré achando que tá com um grande cavalo lá, um grande... É o Cid Campeador, achando que é o Cid Campeador, né? Então o Dom Quixote é uma figura trágica, mas cômica, né? Que o livro hora você chora, hora você ri, né? Então é interessante isso aí. Na mesma época tem o Hamlet, né? O clássico do William Shakespeare, aí o teatro lá elizabetano, né? A época da Rainha Elizabeth I. E aí o Shakespeare vai se basear muito em histórias, dramalhões, né, e coisas assim da Dinamarca, coisas da Itália, né, coisa. Então você tem um Hamlet que vai contar a história do príncipe da Dinamarca, um problema de família terrível lá. A peça acaba que acabou os protagonistas figurantes, né, não tem mais ninguém na peça. Mas também aqui do Shakespeare tem o Otelo, que acontece lá na Itália, né, ensolarada Itália, Mediterrâneo. O Mouro, né, Otelo Mouro de Veneza. Aqui o tema é o ciúme, né, o ciúme doentio do Mouro, né, que é um Mouro, ou seja, um muçulmano que casou ali com uma moça italiana e tal, né, então, dramas. E aí tem essas coleções aqui que mostram os clássicos para adolescentes, para J, né, ou seja, juvenil, ao Rei Lear, né, que é um clássico também tem a Tempestade, etc, várias adaptações, a coleção Reencontro. Né, aqui tem o Hobbes e Crusoe, que lembrar que Hobbes e Crusoe é tão importante quanto o Viagem de Gulliver. Viagem de Gulliver é tão importante quanto o Hobbes e Crusoe. É claro que isso aqui são adaptações, né? Depois adaptações do Di Mapai, que é o Conde de Monte Cristo, mesmo autor dos Três Mosqueteiros, né?
E aí a mesma época ali do romantismo, Victor Hugo, né, o Corcunda de Notre Dame, os Miseráveis, e vai ter o Stendhal, Cartucho de Parma, Vermelho e Negro, né? A época ali do Balzac, o realismo, né? Quase um realismo ali, o romantismo realismo, que é a época do Balzac, né? O Papai Goriot e tal, As Ilusões Perdidas. Esses são os clássicos. E aí esse pessoal todo vai estar... Uma pausa para me achar mais livre aqui, só um momentinho. Ah, sim, tá aqui, ó. Frankenstein. Ah, eu esqueci de falar do Frankenstein. Frankenstein também, que aí tá na época ali, lá que o Frankenstein tá no Reino Unido, né? Eu falei do Lord Byron, falei do Fausto, falei do Fausto. Vou voltar aqui e falar do Fausto, que é importante essa transição. O Lord Byron vai influenciar aqui a Mary Shelley, escreveu sobre o Frankenstein, que é uma história de terror, mas é de ficção científica também, né? Lembrar que quem lia o Lord Byron é um cara que já estava famoso na época, que é aqui, ó, o Goethe, né, que escreveu a Fausto I e Fausto II, que aí também é um clássico ali, que é um cara que foi voltar a reler ali as obras do Shakespeare, né? As obras do Shakespeare e também a obra tipo do John Milton, né, Paradise Lost, né, que é a poesia épica daquela época. Então é uma obra assim que fala de religião, que fala de mitologia, mitologia pagã, mitologia cristã, etc, né? Tem toda uma mistureba aqui, fala de alquimia, de cabala, de hermetismo, né? Então assim, uma obra interessantíssima. E aí o Lord Byron, né, nessa mesma vibe aí, a Mary Shelley, então esse pessoal tá ali nessa paralelo aí com o Stendhal, Victor Hugo, Balzac, etc, né? E aí, no meados do século... É muito livro, hein? Tô até perdendo aqui. Meados do século XIX é que vem o Flaubert. Aí já é o realismo, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Você vê que 100 anos, tem 100 anos aí entre meados dos, né, do Goethe e tal, esse pessoal, os românticos, pré-românticos, os românticos, pós-românticos, o mal do século, e aí até chegar aqui no Flaubert, que está ali ao mesmo tempo do Victor Hugo, né, escrevendo ali Os Miseráveis, né, e aqui a Madame Bovary, que é um clássico, né, do Flaubert, e aí também, na mesma época, a poesia do Charles Baudelaire também, um livro igual ali, o Madame Bovary sofreu censura, né, foi censurado na época, então As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que marcou um clássico também, aí o realismo ali, o simbolismo, né, tão interessante, e também a poemas em prosa poética, que é o Spleen de Paris, aqui do Baudelaire, né, a obra também assim, que é a mesma coisa, contando ali o lado B de Paris, né, que é mostrando a grande cidade do século XIX, a capital do capitalismo. Naquela época, né, você tinha ali o quê? Antes de Nova York, você tinha Londres e tinha Paris, né, então aí o Charles Baudelaire. E aí tem os Padres Malditos, podia colocar aqui o Rimbaud também, né? Mas aí nós falando de clássico. Clássico é o Dostoiévski, toda a sua obra, né? Está aqui para nós do subsolo. E também tem um Crime e Castigo, O Idiota e os Irmãos Karamazov. Ao lado do Dostoiévski você tem o quê? O Tolstói, Crime e Castigo, e a Anna Karenina, né? Então, tudo aqui literatura russa do século XIX, fantástica. Lembrando que eles têm uma grande dívida com o Balzac e com o Stendhal, e com o Dickens, que lá do Reino Unido, né? O Dickens escreveu aí o Oliver Twist, né? Tô esquecendo, coloca aí o Oliver Twist o David Copperfield, também é clássico, né? Então o Dostoiévski lia muito isso aí, o Dickens, né? Então o Dostoiévski, o Tolstói, e tem o Chekhov, né? Que é o teatro e tal, né? Também tem a literatura de fantasia, que tem de fantasia e aventura, que, por exemplo, tem o Júlio Verne, né? Que é o pai da ficção científica aí. E tem aqui a Ilha do Tesouro, que é do mesmo autor do Médico e o Monstro, né? O Stevenson, o Médico e o Monstro, que está na mesma época ali do Drácula, mesma época do Retrato de Dorian Gray, tudo clássico, né? Pode ir anotando aí, ó. Ilha do Tesouro, o Médico e o Monstro, o Drácula, o Retrato de Dorian Gray, tudo aí final do século XIX, início do XX, né? Então fica aí o Stevenson, interessante. O mesmo cara que escreveu o Ilha do Tesouro, escreveu o Médico e o Monstro. Né? Um é um terror meio psicológico e esse aqui é uma aventura de piratas, né? Famoso. Lembrar também que outro autor que pode colocar aí, ó, o Moby Dick do Melville, né? Moby Dick do Melville também é aventuras, né? Para quem gosta de marinha, navios, né? Caça-baleia e tal. Tem o Jack London, os livros de Jack London, né? No Brasil nós temos o Cortiço, que é o realismo naturalismo, né? Que aqui é o Azevedo, vai contar a história aqui, do Cortiço, né? Uma submoradia lá, uma favela, podemos dizer assim, né? Uns barracos aí que o pessoal vai vivendo e vai contando as agruras da classe pobre, mostra a exploração do trabalho, né? Então, questão que é muito interessante, é um clássico, né? Assim como é o Dom Casmurro, né? A obra mais clássica do Machado de Assis, ao lado, claro, do Brás Cubas, do Quincas Borbas, né? etc, né?
o clássico aqui, a Capitu traiu ou não traiu. Até hoje nós estamos nos perguntando isso, né? Então tem gente que garante que traiu e tem gente que lendo o mesmo livro garante que não traiu. Por exemplo, eu acho que não teve traição, que é tudo da cabeça do Bentinho, né? Mas é a minha leitura, né? Então, porque o narrador você não pode confiar, então é tudo da cabeça do Bentinho. Se tivesse a narração em terceira pessoa, aí seria mais fácil, né? Então fiquei clássicos brasileiros, né? Não pode faltar na sua estante O Curtiço e Dom Casmurro. Tem a Senhora do Alencar, né? A Senhora do Alencar, deixa eu achar aqui, tá? Vamos voltar aqui agora para a Europa, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né? Ele vai contar a história ali do final do século XIX e são 7 livros, né? No Caminho de Swan, A Sombra das Jovens em Flor, Caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A Prisioneira Fugitiva, Tempo Redescoberto. Então são 7 livros, 3.000 páginas, 3.000 páginas, tá? Então fica aí o Proust, tem o James Joyce e a Virginia Woolf. James Joyce, né, o retrato do artista quando jovem, tem Ulisses. Virginia Woolf tem o Orlando, né, e tem o Alfarol, né, obras fantásticas aí, As Ondas, né, fantástico. Para a poesia nós vamos para Fernando Pessoa, em Portugal, A Mensagem, que ele publicou em vida, mas tem os poemas da Álvares de Campos, Roberto Caeiro, Ricardo Reis, né, o livro do Desassossego, né, que eu já falei aqui. A Europa, continuando na Europa, aqui ó, a Tchecoslováquia, né, a Praga, o Império Austro-Húngaro. Franz Kafka, que escreveu O Processo, escreveu Metamorfose ao Castelo, o Castelo, né? Então, assim, a obra do Kafka que é incompleta, esse romance é incompleto, ele não tinha terminado, e o Castelo também ficou inconcluso. Então, são obras, assim, de um surrealismo, um realismo mágico, meio inclassificável, porque as histórias, assim, que você tenta entender o que quer dizer, né? Labirintos, né? Burocracia, problemas, assim, totalmente sem aporias totais, né? Ou seja, o cara não consegue sair. Quando mais ele tenta sair, mais problema ele causa, né? Sabe quando você resolve um problema, você causa mais 3? Então é assim que acontece com esses personagens. É angustiante, né? Angustiante ali a obra do Kafka. Ele mandou queimar tudo, só que o Max Brod, né, desobediente, não queimou. Então nós estamos aí a obra Da mesma época nós temos o Calhamaço aqui, ó, Atemporal, outro clássico que é a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Thomas Mann, que é a época do Hermann Hesse. Eu vou lembrando os livros aqui, Hermann Hesse, O Lobo da Steppe, né? O Siddhartha, etc., já falei aqui no canal. Mesma época, então, Thomas Mann, que esse aqui livro vai contar a história da filosofia, né, do pensamento do século XIX e XX. E a última cena é a Primeira Guerra Mundial. Então, como é que a Europa, com todo o conhecimento, com toda a cultura, toda a arte, gerou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ou seja, a civilização e a barbárie lado a lado. Então, calhamaço isso aqui, ó, eu vou reler, ano que vem eu vou reler Montanha Mágica, do Thomas Mann, né, que ano passado fez 100 anos, né? Então, essa obra aqui fantástica, o Hermann Hesse, Lobo da Steppe, etc. George Orwell também é uma obra meio política, meio distópica, né? Igual a 1984, e aqui é uma fábula, A Revolução dos Bichos, ou A Revolução dos Animais, ou Animal Farm, né? E 1984. Obra de fantasia, também no Reino Unido. O Tolkien com O Senhor dos Anéis, que é uma trilogia, né? Que aí a fantasia também tem o Nárnia, né? O Nárnia é um clássico também aí do Lewis, C.S. Lewis, que é um reino da fantasia. Então a pessoa gosta muito de fantasia, hoje a gente tem moda, né? Lembrar que naquela época já tinha os clássicos, tipo, tinha o Peter Pan, né? O Pinóquio, o Mágico de Oz, né? Já tinha todos esses livros aí. Os contos do Anderson, né? Então tinha muita fantasia e o pessoal gosta muito, né? Tinha o Wolfman, né, o Quebra-Nós, então tinha muita coisa assim de fantasia. E os irmãos Grimm, né, os irmãos Grimm coletaram muita coisa, o Charles Perrault, né, tem esse pessoal aí o La Fontaine, né, então essas fantasias, né, esses mitos. Também a alta literatura aqui com Borges, né, que é o Ficções o Aleph, que vai contar contos, né, contos na narrativa cultas, que vai teorizar sobre a própria literatura, né, falando de literatura. E tem o Cortázar, e tem na poesia o Pablo Neruda, também clássico, falando da poesia, Pablo Neruda. No Brasil tem o Drummond, tem a Cecília Meirelles, tem o Murilo Mendes, né? Vamos para os Estados Unidos, mesmo autor de Fahrenheit 451, que é uma distopia onde se queima livros, né? Lembrar que tem muita distopia no século XX, né? 1984, do Orwell, tem o Admirável Mundo Novo, né? O Brave New World, né? Esqueci o do autor aqui agora, já deu um branco aqui. E tem aqui o Crônicas Marcianas, são contos de ficção científica, né, tal. O Admirável Mundo Novo é do Huxley, né, Aldous Huxley. E aí tem o Fahrenheit 451, que o pessoal queima livro, né, que lá o pessoal cismou de queimar livro, tal.
Continuando nos Estados Unidos, nós temos a autobiografia, né? Não tão autobiográfica, é ficcional, né? Então, autobiografia ficcional. On the Road, né? Pé na estrada, do Jack Kerouac, Beat Generation. E aí tem uma continuação, podemos dizer assim, que é o Dharma Bums, ou os Vagabundos do Dharma, ou Vagabundos Iluminados, né? E aí em pleno, e obras polêmicas, né? Dos Estados Unidos no século XX. E para fechar essa lista imensa, mais de 30 livros, né? O Nome da Rosa, que é, eu acho, o último clássico, né? Que o pessoal se bateu o martelo, é o clássico, né? Então esse livro aqui tem 40 anos, né? Nos anos 80, tem 40, não tem 80 ainda não. Anos 80, 40 anos, então já é um clássico, podemos dizer, últimos clássicos, clássico, né? E tem o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, todo mundo fala que é um clássico. Todos os nomes também, pessoal, o ensaio sobre a cegueira e tal. Então nós estamos aí para classificar mais clássicos, né? Então a gente coloca o Lolita e tal, mas é polêmico e tal. Mas o Nome da Rosa, acho que a maioria das listas coloca como um clássico, e é um livro que tem 40 anos, já é clássico. Então como é que classifica o clássico? É um livro que fez 40 anos, já é clássico, né? Então é um livro assim, medieval, mas que é metalinguístico, vai falar da questão da recepção da literatura, né? É um livro assim que meio anacrônico em alguns momentos, mas é um resgate da Idade Média com toda aquela erudição que Humberto Eco tem, né? Assim como os livros do Calvino, né? Que também são Cidades Invisíveis, né? Belíssima obra, Cidades Invisíveis também pode ser colocada aí nos clássicos, né? Então aí fica aí a lista, são mais de 30 livros, nem vou contar não, você vai contando aí. E é um resumão desses 7 vídeos que eu fiz aí do livro de literatura, né? Então fiz aqui um condensado dos clássicos dos clássicos. Clássico é um livro que nunca deixou de ser clássico, é um livro que sempre tem algo a dizer e é um livro que revela da sua época e nos faz ver a nossa própria época, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.